Então é isso, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Eu sou o Felipe Malta e a partir de agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Eu te agradeço por escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável, mas em dia nenhum a gente perde o otimismo. A repórter Kátia Gomes tem outras informações sobre esse homem que incendiou o apartamento da ex. Kátia, é com você. Oi, Malta, nós estamos aqui no imóvel e olha só a situação, não sobrou absolutamente nada. O imóvel foi completamente queimado, né? Inclusive até aqui a geladeira, olha só, ela chegou a derreter por causa das chamas. Daqui a pouquinho, Malta, a gente volta ao vivo com a proprietária do imóvel que está, claro, se sentindo ameaçada pelo ex-companheiro que está foragido. Coitada dessa mulher, tão importante nessa segunda-feira a gente trazer esse tema, até para que você, morador do entorno do Distrito Federal, ou morador do DF, que a gente não sabe onde ele está, se você tiver alguma informação, você possa ajudar a polícia a localizar. E mais, no Núcleo Bandeirante, um homem invadiu 5 casas e deu na cara dos moradores. Pra que isso, Vanessa Ferreira? É o que a gente se pergunta, né, Malta? Pra que isso? Esse homem pulou o muro e invadiu 5 casas de um condomínio no Núcleo Bandeirante e estava armado com uma faca, inclusive feriu um dos moradores. Mas a Polícia Militar conseguiu prender esse homem que tem problemas psicológicos logo em seguida na rodoviária do Plano Piloto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse caso, Malta. Meu Deus do céu. Homem é preso por chantagear empresa em que trabalhava. Vitória Melo. Um homem de 59 anos teria exigido R$700 mil do ex-patrão em troca de não divulgar segredos que, segundo ele, comprometeriam a imagem da empresa. Só que agora ele está atrás das grades e é investigado pelo crime de extorsão. Daqui a pouco a gente conta detalhes dessa história absurda, parece até mentira, viu, Felipe? Pois é, a pessoa querer R$700 mil. Gente, vocês vão ver que os brasileiros estão assustados. Eu sei que você sabe disso, né, amiga, amigo? A gente se assustou até com o preço do feijão. Com o feijão carioca não tem jeito, a produção tem que ser justa. Não pode haver sobras porque não há possibilidade de exportação, já que não é consumido lá fora. E na quantidade exata para consumo aqui no país, há o risco com as reviravoltas do clima. E se falta produto no mercado, claro, o que resta chega bem mais caro às prateleiras. Hoje é segunda-feira, agora 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo e o nosso jornal já começou. A gente começa com essa história de um ex-funcionário de uma empresa que terminou preso por chantagear e tentar extorquir os patrões. Vitória Melo está com a gente ao vivo. Vicky, então ele achou que poderia pegar R$700 mil dos ex-patrões e que ficaria por isso mesmo. Sim, Felipe, parece até mentira, né? Só que esse homem de 59 anos, ele trabalhou por 20 anos nessa empresa de turismo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E em março deste ano, ele foi demitido por justa causa, após desviar R$800 mil do caixa desse estabelecimento. Só que ele não aceitou bem essa demissão, não. Ele passou a enviar cartas para o ex-patrão, pedindo R$700 mil em troca de não divulgar segredos que, segundo ele, comprometeriam a imagem dessa empresa. Só que o caso foi registrado aqui na 5ª Delegacia de Polícia da Asa Norte. A polícia passou a investigar esse homem. Durante a investigação, ele chegou a ser intimado a prestar esclarecimentos aqui na delegacia, mas ele não compareceu. E novamente, além de não ter vindo prestar esclarecimentos aqui na DP, ele novamente enviou outras cartas com a mesma chantagem, pedindo ali R$700 mil, só que dessa vez para o patrão retirar o inquérito policial. E aí, na última sexta-feira, então, esse homem foi alvo de mandado de busca e apreensão e acabou preso pelos crimes de extorsão e também coação no curso de processo. Imagina só, né? Um funcionário que trabalhou
por mais de 20 anos em uma empresa. Ele desviou R$800 mil dos cofres dessa empresa e ainda, quando foi demitido, foi descoberto, foi demitido por justa causa, ainda mandava cartas para o patrão pedindo R$700 mil por não divulgar segredos que comprometeriam essa empresa. Felipe, imagina só, né? Olha, queria terminar a história com R$1,5 milhão, né? Já tinha pego 800 mil, queria mais 700 mil. E é o seguinte, se você é demitido de uma empresa porque cometeu um erro como esse, já é de se desconfiar da pessoa e da versão da história que ela traz. Agora, se há algo de errado que essa empresa possa ter feito e que ele achava que fosse justo denunciar, porque todo mundo tem que andar na linha, não era cobrando R$700 mil dos patrões que ele estava fazendo o correto, né? Se há algo de errado que você precisa denunciar, você vai lá e denuncia. E não tenta se enriquecer para encobrir o ilícito, o mal feito. Então, bem feito, está preso. Obrigado, Vic, pelas informações. Agora eu queria pedir a atenção de vocês, especialmente as mulheres que acabam ficando mais vulneráveis de noite e quando precisam de transporte por aplicativo. As usuárias desse transporte estão denunciando um novo golpe que está sendo aplicado por motoristas de transporte por aplicativo. Escuta, porque esse negócio é tão sério. Essas mulheres passaram mal durante a viagem. O motorista foi atrás dela e bateu nelas. Não. O motorista apontou uma faca para trás e as ameaçou. Não. Elas passaram mal porque inalaram algum tipo de gás tóxico ainda não identificado. Vamos ver na reportagem. A perna ralada, a mão machucada, as marcas da violência. Esta jovem de 19 anos, que prefere não aparecer, foi vítima de um motorista de aplicativo nesta quinta-feira em Goiânia. Em uma atitude extrema, ela se atirou do carro para salvar a própria vida. Eu pensava que se eu não pulasse ia acontecer o pior. Eu rolei, aí tinha 2 carros atrás, né, do que eu tava. Aí eles pararam e me ajudou. O motorista fugiu. Ele olhou para o que estava acontecendo e depois continuou o trajeto. E essas pessoas me colocou no carro e me prestou socorro. A jovem desconfia que foi intoxicada. Eu acho que ele soltou alguma substância, tipo um pozinho ou um gás, mas eu não senti cheiro de nada. Muito vermelho. Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa comigo e eu não iria conseguir sobreviver, né? Porque eu comecei a sentir falta de ar, minha garganta secou e a todo momento ele olhava para mim e não fazia nada. Além desse caso, em Goiás, há relatos de outros. A polícia orienta que sejam feitos registros de ocorrência. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirma a existência de denúncias ainda em andamento. A Uber disse que colabora com as autoridades e que, até agora, apenas um caso no interior do Rio Grande do Sul teve o inquérito encerrado por falta de provas. Esta outra vítima, que também não quer mostrar o rosto, conta que sentiu os mesmos sintomas e que ouviu esta explicação do motorista. Ele falou, não, moça, sem eu perguntar nada. Isso que você está sentindo é um cheiro do perfume do carro, formigamento, começou a ficar mais intenso. E a minha boca também, meus lábios e minha língua começaram a ficar dormentes. Quando o carro parou no sinal vermelho, ela também fugiu. O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo não acredita em uma ação planejada. O motorista, ele quando sai para a rua, ele sai para trabalhar, ele não consegue prever quem vai entrar no carro dele. Mas este especialista em segurança orienta como se proteger em situações assim. Sente sempre atrás do motorista. Se a vítima tira esse alcance dele visual, ele já fica inibido, ele já não vai cometer o delito. Observe o olhar. Se você sentir não segura, simule uma ligação, fale com o seu marido, namorado, noivo, amigo, como se esse amigo estivesse acompanhando a viagem. Por que você está me acompanhando? Por que você não confia em mim? Mostrando que tem alguém acompanhando a viagem. Isso também inibe a ação criminosa. Mais importante até do que você simular é realmente você fazer isso. Sabe, ainda que você esteja sozinho indo para algum lugar, talvez não tenha um namorado, um pai, amigo por perto para poder avisar, avisa uma amiga, mesmo que você não esteja com ela no dia, fala assim, amiga, escuta, eu estou pegando um carro aqui de aplicativo para ir para tal lugar, estou compartilhando minha localização com você, só fica aí me monitorando, que a hora que eu chegar lá, que eu chegar tudo bem, eu te dou ok. Se eu não chegar, você sabe que acontece. Como isso é perigoso. O motorista, com más intenções, coloca essa substância ali dentro do carro,
Se a mulher passa mal, ele consegue o que quis e Deus sabe o que ele vai fazer com ela. Agora, se ele não consegue, ele não deixou vestígio, ele não apertou essa mulher, ele não a ameaçou, a gravação de áudio do aplicativo não conseguiu registrar nada. Então, é um jogo de ganha-ganha para ele, para o que está mal intencionado. Se ela passar mal porque inalou o gás e desfalecer, ótimo, ele faz o que ele quiser. E se ela não passar mal ou se jogar do carro, dificilmente ela tem prova contra ele. Então a gente está diante mesmo de uma situação muito delicada. Não saia de casa com um motorista de aplicativo sem compartilhar com alguém a localização, porque está muito perigoso. A maioria, obviamente, desses trabalhadores estão nas ruas para prestar um serviço para a gente que é essencial. Agora, se a gente estiver vulnerável e tiver a má sorte de cair na mão daquele que está disposto a fazer o mal, é muito difícil que a gente consiga se safar numa situação como essa, de você inalar um gás que te faz desmaiar. Atenção, viu, amigas? Especialmente as mulheres, né, que estão mais vulneráveis. Tão vulneráveis que você vai ver essa comigo. O ex-namorado de uma mulher invadiu o apartamento dela e ateou fogo na casa inteirinha. Essa mulher perdeu tudo. Essa vítima já tinha medidas restritivas para que ele não se aproximasse nem dela, nem da residência. Mas isso, como acontece em outros casos, não o impediu de cometer esse crime. Esse caso gravíssimo foi em Valparaíso de Goiás, no entorno, e o imóvel está completamente destruído. Além de passar momentos de pânico, além de estar com medo pela própria vida, essa mulher agora não tem nem onde morar. A Kátia Gomes está por dentro dessa história. Kátia, boa tarde para você. Esse criminoso, pelo que a gente sabe, nem foi preso, né? Ainda está foragido. Não foi preso, Malta, ele ainda está foragido. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ele se chama Moisés Domingos, ele tem 45 anos. E a mulher, claro, né, a dona desse apartamento, ela está simplesmente apavorada. E esse medo não é de agora não, viu? É desde que eles já se relacionavam, mais ou menos, eles terminaram há mais ou menos um ano, né? Que essas ameaças já tinham começado. Desde essa época, o Moisés já vinha ameaçando a dona deste apartamento. Eles namoraram, inclusive ele morou aqui neste apartamento. Aí ele começou a ameaçá-la e também a persegui-la. Ele ficava monitorando para onde que ela ia, o momento que ela chegava. E aí ele utilizava isso para monitorá-la, né? Ele ficava olhando quando ela chegava em casa, quando ela saía, isso há mais ou menos um ano. Nessa época, ela decidiu terminar o relacionamento, pediu que ele saísse do apartamento, só que aí eles acabaram ali continuando namorando, né? Namorando, mesmo não morando juntos. E a partir daí, essa perseguição só piorou. Quando foi em dezembro, ela decidiu colocar um ponto final aí no relacionamento e com as ameaças ela acabou deixando aqui o imóvel. Ela foi morar de favor na casa de amigos e de parentes com medo dele, né, de todas essas perseguições. Ela registrou 3 ocorrências policiais, inclusive na delegacia de Santa Maria, aqui no Valparaíso e também na cidade ocidental. Nada disso adiantou, nenhuma medida protetiva afastou Moisés de perto dela, né? Ele continuava ligando, perseguindo. E aí, na última sexta-feira, Malta, ele inclusive já tinha destruído o carro dela. Então, assim, ela já tinha perdido o carro. Na sexta-feira passada, ele conseguiu entrar no condomínio e o resultado foi esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. O apartamento ficou completamente incendiado, não sobrou nada. Aqui no quarto, você tá olhando todas essas cinzas aí? Pois é, isso aqui era uma cama, tinha uma cama aqui. Tinha também guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa tinham roupas, bolsas e o resultado foi esse aqui, né? Eles não tiraram nada ainda e tudo que vocês estão vendo aqui era de um quarto, né? Cama, guarda-roupa, sapatos, tudo. Esse outro quarto também, olha só, não sobrou absolutamente nada, apenas as cinzas, né? Todo o apartamento foi destruído. Ele colocou o fogo, né? As chamas começaram ali no outro quarto, que era justamente o quarto da Sinara, que é a proprietária aqui do imóvel. O banheiro também, vou pedir para o Dentinho mostrar aqui para vocês, olha só, o banheiro completamente destruído, né? As chamas, elas se propagaram de uma forma muito rápida aqui por todo o imóvel. Aí se alastrou aqui para a cozinha também, a gente até vê que o micro-ondas, ele acabou até derretendo, grudando aqui na geladeira. A geladeira, inclusive, não abre, né? Aqui na cozinha também, olha, a gente percebe, tudo foi incendiado, o fogão também. Ou seja, né?
não sobrou absolutamente nada aqui do imóvel, né? Ela perdeu tudo. E esse imóvel é até novo. Ele tem apenas 3 anos. Ela comprou um pouco antes de conhecer o Moisés e não sobrou absolutamente nada. Ela ainda está pagando pelo apartamento, né? Ou seja, agora vai ter que reconstruir tudo, né? Tudo que ela comprou com sacrifício, todos os imóveis, todos os bens. Não sobrou absolutamente nada, né, Sinara? E você estava me contando que essas ameaças já aconteciam até mesmo quando vocês namoravam, né? E foi a partir daí que você percebeu que tinha que colocar um ponto final no relacionamento, né? Ele começou a usar álcool e drogas e foi a partir daí que ele ficou violento. Foi. Ele teve uma recaída no álcool e na droga e aí todas as vezes que ele usava, mesmo sem uso, ele já estava agressivo. E aí foi só piorando as agressões dele verbal, depois ele passou para agressão física, entendeu? E aí foi só piorando. Só piorando. Inclusive, você me disse que enquanto vocês namoravam, ele chegou a mostrar a faca para você e ameaçar de morte. Sim, a gente foi aqui nesse apartamento mesmo. Ele mostrou para mim a faca, ele foi para cima de mim com a faca, entendeu? E disse que me mataria. Muita coisa na cabeça, que eu não sei o que ele tem. Ele dizia que eu tava traindo ele e assim ele foi ficando violento e nesse dia ele puxou a faca para mim, sem medo nenhum, entendeu? E puxou a faca e com todas as palavras, ele dizia que ia me matar e vai arrancar meu pescoço. Ele falou que ia arrancar o seu pescoço? Falou. E dessa outra vez também, ele falou que ia me matar. Todas as vezes que ele me ameaça de morte, ele fala que ia me matar e arrancar meu pescoço. Ele chegou também a te agredir, fisicamente? Sim, me agrediu, me bateu fisicamente também. E você, diante disso, você registrou ocorrência aqui em Valparaíso, Cidade Ocidental e também Santa Maria, que é onde ele mora. Mesmo com medida protetiva, ele continuou te perseguindo? Sim, registrei as ocorrências, entendeu? E ele mesmo falava que não adiantava nada. Que pra ele medida protetiva não dá nada. E realmente não deu, né? Porque ele quebrou todas as medidas protetivas nas redes sociais. Eles perturbavam meus genros, meus filhos também, pelas redes sociais. E também me perseguia. Aonde eu estava, ele me perseguia. Então, essas medidas protetivas pra ele realmente não adiantou nada. Porque olha o que ele fez com o meu apartamento. Malta, ela me contou que ele criou diversos fakes, inclusive, né, perfis fakes, para entrar em contato com ela nas redes sociais. Ela excluiu, ou seja, ele passou a persegui-la diariamente, não era isso mesmo? Foi. Ele fez vários fakes, ele usava imagens de ex-acolhido meu, que se trataram comigo, estão limpos aqui fora. Ele usou imagens de ex-acolhido meu, com números diferentes, né? Me ligava de madrugada com um número diferente, mas com fotos de ex-acolhidos meu. Até fotos de mulheres ele colocava no perfil, nome de mulheres, entendeu? E aí começava a conversar comigo. Quando eu descobri que era ele, ele me xingava todo e fazia um monte de ameaças. Meu Deus do céu. Eu contei, né, antes da gente começar a conversar, que aqui no condomínio eles instalaram câmeras de segurança e os moradores tinham acesso, né, justamente para monitorar quem entra, quem sai, para aumentar a vigilância. Ele tinha acesso a essas câmeras de segurança e ele começou a utilizá-la para perseguir, né? Ele sabia o momento que você chegava, que você saía. Sim, ele começou a me perseguir também pelas câmeras daqui. Entendeu? Se eu saísse daqui, se eu fosse na vizinha ele fazer a unha, quando eu voltava ele me ligava e perguntava onde é que eu estava. Eu falava, eu fui fazer a unha. Ele falava que tinha ido encontrar com alguém, que eu estava traindo ele. E sempre ele fazia com que eu ficasse fazendo um vídeo aqui dentro da minha casa. Ele queria que eu ficasse fazendo um vídeo, que eu dormisse com o celular ligado, para saber, com a luz acesa, para saber se alguém ia entrar no meu quarto. Ele fazia eu andar dentro da minha casa com o meu celular ligado, em vídeo, para ele ver quem é que estava comigo. Eu tinha que abrir geladeira, abrir guarda-roupa, abrir máquina de lavar. Ele achava que eu escondia gente até dentro da máquina de lavar. Tanta loucura que ele já estava. Meu Deus do céu, que absurdo. Você teve alguma situação que você chegou a ceder, que você dormiu com a luz acesa e com a câmera ligada para ele te vigiar à noite? Teve. Teve várias vezes, porque ele falava assim, se você não deixar a luz ligada e você desligar o telefone, eu vou bater aí. E como eu estava com a minha filha aqui, eu ficava com medo. E ele falava, eu entro aí e pego você e sua filha. Mas aí ele falava, deixa isso ligado que eu vou bater aí se você não ligar, não deixar ligado. Aí por várias vezes eu deixava o telefone ligado, entendeu? E aí ele passava a noite toda me vigiando. Eu dormia, acordava, ele estava na tela do celular me olhando, me vigiando. Meu Deus, que absurdo. E ele até chegou a ameaçar sua filha de morte, disse que era uma punição para você. Sim, ele falou para mim que ia matar minha filha e que o meu castigo seria enterrar minha filha. E depois que eu enterrasse a minha filha, ele vinha me matava, arrancava meu pescoço, que era essa frase que ele usava. Ele ia arrancar meu pescoço. E depois ele iria se matar.
No dia do incêndio, né? Inclusive tem câmeras de segurança que mostram ele entrando. Aqui não tem porteiro, ele aproveitou a entrada de uma moradora e ele entrou de bicicleta. Veio até aqui, ficou 5 minutos apenas, né? Arrombou a porta, conseguiu entrar. Inclusive ela colocou essa corrente aí, porque como ele arrebentou a porta fica aberta, ela teve que colocar uma corrente para fechar a porta. Ele entrou aqui em apenas 5 minutos, foi até o seu quarto e colocou fogo lá, não foi isso? Sim, ele entrou aqui e foi bem rápido, porque as 2 portas dos quartos também estavam trancadas. Então ele entrou, arrombou a primeira aqui da entrada, ele arrombou as outras 2, mas o foco dele foi meu quarto. Ele arrombou meu quarto primeiro e estourou meu quarto, colocou fogo lá e depois estendeu para o outro quarto, que era da minha filha, né? E aí de lá, e ele ficou aqui só 5 minutos. Foi o prazo que ele teve de entrar, destruir o que eu tinha, o meu bem que eu tinha e foi embora. Sem ninguém parar ele. Aqui não tem porteiro, mas ele realmente, a moça entrou. Nas câmeras mostra, a moça entrou para trabalhar, ou é moradora, e aí ele entrou por trás. Ele entrou e saiu sem ninguém perguntar o que ele estava fazendo aqui. E aqui no condomínio, todos sabem que ele não pode entrar. Porque quando eu peguei a medida protetiva, eu deixei avisado aqui no condomínio que ele não podia entrar, ele não podia se aproximar de mim. E mesmo assim ele teve acesso e entrou. Inclusive, essa questão das câmeras, vou explicar para vocês, que ela me disse que os moradores tinham acesso a essas câmeras. Como ela entrou com medida protetiva contra ele, ela pediu que o síndico derrubasse o acesso de todo mundo, já que não dava para excluir apenas ele. Então, todo mundo perdeu esse acesso às câmeras aqui do condomínio para ele parar de te vigiar. Sim. Quando eu pedi a medida protetiva, eu vim e falei com o síndico, né? E aí demorou. Olha que demorou para ele poder fazer a quebra do sistema de câmera. Porque tem os moradores que tinham, né, essas câmeras e todo mundo está pagando por isso, então tinha que ter. Mas por causa dessa perseguição e por causa da minha medida protetiva, todos eles perderam o acesso às câmeras. Então, tipo assim, todo mundo aqui acabou ficando vulnerável por causa de um só. Desde dezembro, quando você realmente terminou, né, porque você já vinha querendo terminar com ele desde o meio do ano passado, né, mais ou menos 1 ano, e aí pediu que ele saísse do seu apartamento, mas desde dezembro que você colocou um ponto final no seu relacionamento, você não mora mais aqui, né? Você saiu do apartamento, está se escondendo dele, então tem o quê? 6 meses que você vive escondida? Exatamente. Desde dezembro eu não consigo vir pra cá, justamente por isso, pelas perseguições dele. E até assim, eu pensava assim, ele tava falando de caô. Só que pelo que aconteceu agora, não é. Ele tem realmente coragem. E ele... O intuito dele é chegar até a mim. Então eu não tenho. Eu deixei de vir pra cá, eu fico na casa de um, na casa de outro, porque se eu for pra casa dos meus filhos também, eu coloco a vida dos meus filhos em risco também, porque a ameaça dele também se estende à minha filha. Nossa, que situação. E essa não foi a primeira vez, né, que ele de fato tomou uma atitude. Em março deste ano, ele marcou um encontro com você, fingindo que queria se recuperar, porque ele é usuário de álcool e drogas e ela cuida de uma clínica de recuperação. Então, usando da boa fé dela, da boa vontade, ele disse que queria se internar, queria ajuda, pediu para encontrar você em março e aí, neste momento, ele tentou te matar, como não conseguiu, ele destruiu o seu carro, como é que foi? Nesse momento, quando ele me pediu ajuda, eu fui lá até a ele para poder ver se eu conseguia ajudar ele. Aí ele pegou e me fez uma pergunta, como é que iria ficar a gente. Eu peguei e falei que a gente iria ficar do mesmo jeito que estava, assim, separado. Ele não gostou da minha resposta, ainda perguntou por quê. Eu falei, porque ainda eu falei pra ele, porque eu não te amo mais, devido a tudo que tá acontecendo, tinha acabado o amor. E eu falei pra ele, eu não te amo mais e a gente não vai mais voltar. Ele pegou e tentou contra a minha vida, só que como eu fugi, ele pegou e acabou com o meu carro todinho, destruiu meu carro todinho. Perda total. Perda total. Meu Deus, olha, Malta, que situação, né? E diante de tudo isso, o Moisés Domingos, de 45 anos, segue foragido. E ela, né, que está solta, também se sente presa, porque é uma situação muito complicada. Ela está vivendo escondida, não consegue mais sair de casa, tem medo, anda nas ruas olhando para um lado e para o outro, com medo de morrer, né? Ela disse que esse é o sentimento dela, que ele vai voltar para matá-la. Eu não sei o que dizer, Kátia, porque é uma sequência de atrocidades tão grande. Inclusive agora eu recebi aqui do Rafael Andrade, que é o nosso telespectador, uma mensagem, olha, foi pelo Instagram. Que Brasil é esse, Felipe Malta, que não tem lei para esse tipo de monstro? Isso não é um homem,
realmente que a gente não está diante de uma pessoa que cometeu um deslize, que merece perdão. Ele está há meses indo atrás dessa senhora que nem dentro de casa consegue ficar mais, temendo pela própria vida, não se acomoda, não se hospeda nem na casa dos filhos, por medo de colocar os filhos em risco. Já teve a vida ameaçada uma vez, ele não conseguiu porque ela fugiu, ele destruiu o carro e agora ele destruiu o bem, tirando a vida, que talvez seja um dos mais preciosos que a gente tem na existência, que é o teto que nos abriga e nos protege, onde a gente pode morar em paz, dormir, rezar, pedir a Deus que o dia seguinte seja melhor. Olha a situação que a Kátia mostrou pra gente que ficou esse apartamento. Realmente não há lei, não há justiça para um homem como esse. Eu pergunto ao Poder Judiciário do Estado de Goiás o que não foi feito ainda para emitir uma prisão preventiva contra esse homem. Como tem condições dele estar solto, dele estar disponível para tocar o terror na vida das pessoas. É por isso que a gente está cada dia mais desesperado, porque a gente vê um caso como esse na televisão e a gente precisa dar voz para essa mulher, contar com a ajuda dos nossos telespectadores, porque ele está fugido, a justiça não mandou prender ainda, agora que aconteceu tudo isso, que a polícia está fazendo o papel dela de ir atrás, e aí ele está solto e a gente pede a você que está em casa, que se tiver alguma informação, diz que 197, porque a Sinara está em perigo, mas não só ela, a família dela toda, os vizinhos também, isso é um absurdo sem tamanho. Ô Kátia, eu queria que você perguntasse para a Sinara, por gentileza, se em algum momento ela pôde avançar. Só um minutinho, por gentileza. Nós já temos o delegado, diretora? Só um minutinho, Kátia. A gente está na linha com o delegado que investiga esse caso, que é o Pedro Teixeira. Delegado, boa tarde para o senhor. Obrigado por estar aqui com a gente ao vivo no SBT. A medida protetiva não foi o suficiente para impedir esse homem de cometer essas atrocidades, mas agora vocês estão à procura dele. Boa tarde. Justamente, infelizmente ele não respeitou as medidas protetivas, né? A Sinara disse que informou na delegacia que ele inclusive veio desrespeitando progressivamente até cometer esse crime de incêndio aí, né? Pode falar. Não, eu ia perguntar se o senhor já tem alguma pista ou se o senhor está contando com a ajuda da população para poder ter alguma informação sobre o paradeiro dele. A ajuda da população é importante. A gente, né, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar também, para quem a gente pediu apoio, justamente por estarem na rua com mais frequência, né, e podem encontrá-lo eventualmente, já que ele não tem um local certo de ficar. Mas estamos, né, com os meios tecnológicos, com investigação, diligência em campo, para tentar localizá-lo. Delegado, o que o senhor tem sentido no dia a dia da atividade policial? Um homem que tem uma medida restritiva que o impede de chegar perto da mulher e que descumpre, a gente está diante de uma situação que precisa de uma ação mais enérgica do judiciário? Existe algo que pode ser feito? Ou esse tipo de homem aí não tem conserto e a gente vai padecer na mão deles? Cada caso é um caso, né? Infelizmente tem muitos que não respeitam, mas pela prática a gente vê que a maioria, pelo menos, não chega a atos tão graves, né? Alguns praticam, descumprem a medida, ligando ou se aproximando, tentando se aproximar, mas muitas vezes não passam disso. E sempre que tem o descumprimento, é possível fazer o pedido de prisão, né? Muitas vezes, a depender do juiz que está analisando o caso, pode ser que o juiz entenda que não seja o caso de prisão naquele momento, em razão só do contato indesejado, sem ter um outro crime junto com esse contato indesejado, né? Mas o judiciário tem sido parceiro da Polícia Civil, pelo menos em Valparaíso, no sentido de deferir, né, os pedidos que a gente faz de prisão quando há descumprimento de medida protetiva. E, no geral, ela pelo menos leva a um novo processo contra o indivíduo, um processo por descumprimento de medida protetiva, que é um crime à parte, e isso não é absolutamente
me colocar para baixo, me xingar de tudo quanto é nome, e puxou a faca para mim, eu já vi que esse relacionamento já não estava legal. Ele puxou a faca para você, tinha quanto tempo de relacionamento? A gente tava com uns 2 anos e 2 meses, mais ou menos. 2 anos e 2 meses de relacionamento, ele puxou a faca, né? Isso porque o que causou foi o começo do uso de álcool e drogas. Ele já usava antes e voltou a usar depois? Ele usava antes e ficou um tempo sem usar. Aí quando ele voltou, ele já ficou desse jeito. Ficou agressivo, já ficou alterado. E aí a questão é ciúme. Ele é muito ciumento, ele é muito possessivo. Ele acha assim que ele me comprou, que ele é meu dono. Entendeu? Ele tem essa, na cabeça dele é assim, a pessoa que está com ele é dele, não pode ser, não posso conversar com ninguém, não posso falar com ninguém. Ele monitorava meu celular era monitorado. Às vezes as pessoas me ligavam, antes de eu pegar, ele já queria saber quem era primeiro, ele atendia, ele queria saber quem era, entendeu? Então, tipo assim, já se tornou possessivo, ele achava que ele era meu dono. E mesmo você sendo, né, dona de uma clínica de recuperação, ele não tentou melhorar, dizia que ia parar de usar álcool e drogas e mesmo assim continuou agressivo, violento? Mesmo assim, ele não quis se tratar. Ele achava que só indo comigo pra lá e saindo de lá, os dias que a gente ia trabalhar e tudo, ele achava que já tava bom. E eu falava pra ele que isso, ele tinha que se tratar. E ele disse, não, eu tô me tratando, eu vou com você e volto, mas ele não quis o tratamento e foi só piorando. Ele usava todos os tipos de drogas ou alguma específica? Ele usava álcool e droga, mas ele não usava só um tipo de droga. Que eu saiba, ele usava mais de uma droga, só que eu não sei qual era, né? Porque tem pessoas que falam pra mim, eu uso essa tal, mas ele não quis. Pra ele usava só 2 ou 3. E então ele nunca me falou qual era que ele usava, mas que ele usava bastante, ele usava. Mas ele chegava drogado em casa? Já chegou várias vezes drogado em casa. E aí eu falava pra ele, olha, se você não parar de beber e de usar, a gente vai se separar. E aí ele começava a me xingar, começava a me chamar de ridícula, e dizia que nada, se você me largar, você não vai arrumar ninguém igual a mim. E você não me larga não, e se você me largar, eu te mato. Ele falava desse jeito, se você me largar, eu te mato, e você não vai ser minha e não vai ser de mais ninguém. Essas eram as palavras dele pra mim. Nara, eu vou até aproveitar e mostrar o resultado, né, do seu apartamento mais uma vez, porque tem gente que ligou a TV agora e não tá vendo, né? Isso aqui era o lustre que ela tinha. Malta, ela me contou que ela comprou o apartamento há 3 anos, fez questão de mobiliar do jeito dela, né? Tinha todos os móveis, a casa dela toda arrumadinha, e a gente sabe como que isso é um sonho, né, que a pessoa realiza. Ela tem 47 anos, agora ela conseguiu conquistar o próprio apartamento depois de muitos anos trabalhando e lutando. Tinha o apartamento do jeito que ela queria, aqui era a cama, guarda-roupa, as roupas dela, né, os móveis dela do jeito dela, e infelizmente tudo se acabou com as chamas, né? A gente vê como é que algumas coisas você não consegue ver porque realmente virou apenas cinza. Mas olha aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, Dentinho, olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, por exemplo, é a cafeteira. Olha só, o estado que ficou a cafeteira, né? O resto nem dá pra ver direito porque virou apenas cinzas, né? A geladeira, como a gente já mostrou... Vem cá, Dentinho, mostra aqui a geladeira, olha aqui na frente. Micro-ondas completamente carbonizado, né? A geladeira não abre mais. Ou seja, apartamento completamente destruído, né? Agora é trabalhar, tentar reconquistar o bem mais importante, que é a vida dela, ainda está aqui, e é por isso que ela está lutando, né? Porque ela tem medo de que ele cumpra as promessas que ele fez. Disse que ia matá-la, inclusive antes de matá-la, ia matar a filha dela, para ela enterrar a filha dela como punição e depois te mataria, né? Você acha hoje, Sinara, que ele tem coragem de cumprir essa promessa? Ele tem. Se a polícia não achar ele primeiro, ele vai me achar. Ele vai me achar, porque ele tem, como vários usuários de droga tem parceiros. Hoje eu fico com medo de andar na rua, porque passa um motoqueiro, eu acho que ele tá armado, que ele vai me atingir dentro do carro. Passa um ciclista, eu tô sentado em algum lugar, passa um ciclista, eu fico com medo. Hoje eu tenho medo de tudo e de todos, entendeu? Então eu tenho que ficar um pouco num canto, um pouco em outro, porque aí eu posso colocar a vida daquela pessoa em risco, posso colocar a vida de qualquer pessoa em risco, porque eu não sei quem é que vai chegar até a mim. Pois é, eu tenho até que te agradecer pela sua coragem de dar entrevista, porque você tinha falado que tinha medo, né, que estava com medo, mas era a sua última oportunidade, última chance de aparecer, pedir socorro, pedir para a polícia que tome uma providência, que procure ele, que vá atrás dele, porque infelizmente, como ela me disse, Malta, ela já perdeu tudo. Então assim, ela já está aí desesperada, não sabe mais o que fazer e decidiu realmente dar entrevista, colocar a cara a tapa para realmente ver se agora resolve alguma coisa. Sim, eu resolvi fazer isso porque as medidas protetivas ele desrespeitou, né, de todas as formas. Então
Começou a me colocar pra baixo, a me xingar de tudo quanto é nome. E puxou a faca pra mim, eu já vi que esse relacionamento já não tava legal. Ele puxou a faca pra você, tinha quanto tempo de relacionamento? A gente tava com uns 2 anos e 2 meses, mais ou menos. 2 anos e 2 meses de relacionamento, ele puxou a faca, né? Isso porque o que causou foi o começo do uso de álcool e drogas. Ele já usava antes e voltou a usar depois? Ele usava antes e ficou um tempo sem usar. Aí quando ele voltou, ele já ficou desse jeito. Ficou agressivo, já ficou alterado. E aí a questão é ciúme. Ele é muito ciumento, ele é muito possessivo. Ele acha assim que ele me comprou, que ele é meu dono. Entendeu? Ele tem essa, na cabeça dele é assim, a pessoa que está com ele é dele. Não pode ser, não posso conversar com ninguém, não posso falar com ninguém. Ele monitorava meu celular era monitorado. Às vezes as pessoas me ligavam, antes de eu pegar, ele já queria saber quem era primeiro. Ele atendia, ele queria saber quem era, entendeu? Então, tipo assim, já se tornou possessivo. Ele achava que ele era meu dono. E mesmo você sendo, né, dona de uma clínica de recuperação, ele não tentou melhorar, dizia que ia parar de usar álcool e drogas e mesmo assim continuou agressivo, violento? Mesmo assim, ele não quis se tratar. Ele achava que só indo comigo pra lá e saindo de lá, os dias que a gente ia trabalhar e tudo, ele achava que já tava bom. E eu falava pra ele que isso, ele tinha que se tratar. E ele disse, não, eu tô me tratando, eu vou com você e volto, mas ele não quis o tratamento e foi só piorando. Ele usava todos os tipos de drogas ou alguma específica? Ele usava álcool e droga, mas ele não usava só um tipo de droga. Que eu saiba, ele usava mais de uma droga, só que eu não sei qual era, né? Porque tem pessoas que falam pra mim, eu uso essa tal, mas ele não quis. Pra ele usava só 2 ou 3. E então ele nunca me falou qual era que ele usava, mas que ele usava bastante, ele usava. Mas ele chegava drogado em casa? Já chegou várias vezes drogado em casa. E aí eu ia falar pra ele, olha, se você não parar de beber e de usar, a gente vai se separar. E aí ele começava a me xingar, começava a me chamar de ridícula e dizia que nada, se você me largar, você não vai arrumar ninguém igual a mim. E você não me larga não, e se você me largar, eu te mato. Ele falava desse jeito, se você me largar, eu te mato, e você não vai ser minha e não vai ser de mais ninguém. Essas eram as palavras dele pra mim. Nara, eu vou até aproveitar e mostrar o resultado, né, do seu apartamento mais uma vez, porque tem gente que ligou a TV agora e não tá vendo, né? Isso aqui era o lustre que ela tinha. Malta, ela me contou que ela comprou o apartamento há 3 anos, fez questão de mobiliar do jeito dela, né? Tinha todos os móveis, a casa dela toda arrumadinha e a gente sabe como que isso é um sonho, né, que a pessoa realiza. Ela tem 47 anos, agora ela conseguiu conquistar o próprio apartamento depois de muitos anos trabalhando e lutando. Tinha o apartamento do jeito que ela queria, aqui era a cama, o guarda-roupa, as roupas dela, né, os móveis dela, do jeito dela, e infelizmente tudo se acabou com as chamas, né? A gente vê como é que algumas coisas você não consegue ver porque realmente virou apenas cinza. Mas olha aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, Dentinho, olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, por exemplo, é a cafeteira. Olha só, o estado que ficou a cafeteira, né? O resto nem dá pra ver direito porque virou apenas cinzas, né? A geladeira, como a gente já mostrou... Vem cá, Dentinho, mostra aqui a geladeira, olha aqui na frente. Micro-ondas completamente carbonizado, né? A geladeira não abre mais. Ou seja, apartamento completamente destruído, né? Agora é trabalhar, tentar reconquistar o bem mais importante, que é a vida dela, ainda está aqui, e é por isso que ela está lutando, né? Porque ela tem medo de que ele cumpra as promessas que ele fez. Disse que ia matá-la, inclusive antes de matá-la, ia matar a filha dela, para ela enterrar a filha dela como punição e depois te mataria, né? Você acha hoje, Sinara, que ele tem coragem de cumprir essa promessa? Ele tem. Se a polícia não achar ele primeiro, ele vai me achar. Ele vai me achar, porque ele tem, como vários usuários de droga tem parceiros. Hoje eu fico com medo de andar na rua, porque passa um motoqueiro, eu acho que ele tá armado, que ele vai me atingir dentro do carro. Passa um ciclista, eu tô sentado em algum lugar, passa um ciclista, eu fico com medo. Hoje eu tenho medo de tudo e de todos, entendeu? Então eu tenho que ficar um pouco num canto, um pouco em outro, porque aí eu posso colocar a vida daquela pessoa em risco, posso colocar a vida de qualquer pessoa em risco, porque eu não sei quem é que vai chegar até a mim. Pois é, eu tenho até que te agradecer pela sua coragem de dar entrevista, porque você tinha falado que tinha medo, né, que estava com medo, mas era a sua última oportunidade, última chance de aparecer, pedir socorro, pedir para a polícia que tome uma providência, que procure ele, que vá atrás dele, porque infelizmente, como ela me disse, Malta, ela já perdeu tudo. Então assim, ela já está aí desesperada, não sabe mais o que fazer e decidiu realmente dar entrevista, colocar a cara a tapa para realmente ver se agora resolve alguma coisa. Sim, eu resolvi fazer isso porque as medidas protetivas ele desrespeitou, né, de todas as formas. Então
amigo, inclusive, está aqui no Instagram. Esse cara é completamente louco, tem que ser preso imediatamente. Deixa eu explicar para o Milton, para as pessoas que estão em casa, o tipo de decisão que o nosso jornal toma para poder identificar certas pessoas. Por exemplo, é o caso da Sinara, que quis mostrar o rosto e dar essa entrevista. Quando alguma coisa muito grave acontece e é necessário preservar a identidade da vítima, porque embora a polícia esteja trabalhando, a pessoa merece ter aquela privacidade mantida, é óbvio que a gente, até quando a pessoa quer mostrar o rosto, a gente diz, melhor não. Mas no caso da Sinara, a vizinhança toda já sabe o que ela está passando. Essa mulher só tem agora a vida a perder e a vida dos filhos, porque de resto a casa já perdeu, o carro já perdeu, a dignidade já perdeu, o trabalho já perdeu, está toda... Não vou nem falar a palavra, por conta da ação desse homem. Então, mostrar o rosto dela aqui hoje, Kátia, também é uma forma de ajudá-la, porque você que mora aí em Valparaíso de Goiás, saiba de uma coisa: se você vir a Sinara andando na rua, abraçada com um homem, ou em situação suspeita, parece que tem alguém querendo ameaçar essa mulher, ela está em perigo, chame a polícia imediatamente. Agora você sabe quem é a vizinha de vocês, a mulher que mora aí na cidade de vocês, que está padecendo na mão desse cara. Então, se o viu, diz que é a polícia. 197. Alô, Moisés está aqui. O homem que incendiou o apartamento da Sinara, vem buscar. E se vir a Sinara dentro de um carro, abraçada com alguém, em situação suspeita, chama a polícia, porque ela pode estar em perigo. É por isso que a gente está aqui agradecendo a coragem dela de mostrar o rosto, mas mais do que isso, ajudando a Sinara a pedir socorro. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Não tenho nem o que dizer. Só torcer para que esse homem seja preso imediatamente e que ela possa reconstruir a vida dela, que nesse momento está no chão. Muito obrigado. Vamos continuar. A polícia prendeu o homem suspeito de matar a jovem de 19 anos de idade, que foi encontrada à beira de um córrego no Recanto das Emas, no Distrito Federal, ali já perto de Santo Antônio do Descoberto. Agora, o suposto criminoso foi o último homem visto na companhia dessa mulher que está morta, não sei quantas horas depois, né? Agora, 2 dias depois. Está solto já. O homem de 40 anos foi o último a ser visto com Viviane Silva horas antes de ela ser encontrada morta. Na cena do crime, a polícia encontrou o celular da vítima, que tinha as impressões digitais do suspeito. Os indícios levaram o homem a ser preso. Horas depois, na audiência de custódia, a justiça manteve o homem em liberdade por considerar que não haviam provas suficientes para sustentar a prisão preventiva. Mas a polícia alega: o homem foi contraditório no depoimento, ao dizer que, na noite do assassinato, havia deixado Viviane com outras 2 pessoas em um parque de diversões. Testemunhas negaram a versão. Essas testemunhas afirmaram que apenas autor e vítima estavam juntos no parque, não tinha mais nenhum casal, nem mais um rapaz, não foi visto ninguém com essas características. Diante de todas as contradições apresentadas, ele foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado e ficará à disposição da justiça. O suspeito é casado e a vítima tinha namorado. Familiares de Viviane dizem que a relação dos dois era de amizade e que eles saíam apenas acompanhados por mais alguém. A noite do crime, segundo a família, foi a primeira e única vez em que a mulher saiu sozinha com o homem, apontado como possível responsável pela morte dela. O IML constatou aí que a vítima morreu por afogamento, mas também teve lesão craniana aí em razão de alguma pancada na cabeça. Gente, semana passada a gente ficou encabulado com o fato de que a vovó do pó, que era uma senhora de 68 anos que pratica tráfico de drogas desde 1983, ela foi solta mais uma vez, mesmo depois de ter sido pega em flagrante. Agora a gente vê um suspeito de feminicídio, que foi a última pessoa que esteve com a Viviane antes dela morrer, né, antes dela ser encontrada morta. Essa pessoa também foi solta. O que eu queria te perguntar agora, começar essa semana com um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que nossos telespectadores têm uma opinião para dar pra gente. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela e eu quero te dizer se você concorda com essa frase, que é um clichê que todo mundo diz, mas eu quero saber se você sente que é só um clichê ou é a realidade. O Brasil é mesmo o país da impunidade? Pelos fatos com os quais você tem se deparado, pelas histórias que você ouve, pela sua experiência como cidadão brasileiro, o que você tem percebido? A gente está diante de um país que não pune quem precisa estar atrás das grades? Você tem 2 opções de resposta. A primeira
A sensação é de que fazer a coisa errada compensa. E a outra é você acha... Felipe, sinceramente eu acho que não. Acontece que esses casos absurdos que a gente acaba vendo ganham mais repercussão naturalmente. Então você acha que é só uma sensação, mas que não corresponde com a realidade. A primeira opção é se você acha, sim, corresponde com a realidade. A gente está num país que realmente incentiva a impunidade. Como é que você participa? Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E só você que está com a gente ao vivo agora tem acesso a esse QR Code, ele não está em mais lugar nenhum. Ou seja, a gente vai entender o que nós que estamos juntos agora 12h30, almoçando nessa segunda-feira, pensamos sobre esse assunto. Enquanto você responde a enquete, Éder Fior, criminalista, doutor em ciências jurídicas, ajuda a gente a entender. Doutor, é assim mesmo que a lei tem que funcionar ou podia ser diferente? O que o senhor acha? Felipe, as autoridades são escravos da lei, né? A lei foram votadas, aprovadas e sancionadas pelo poder público. O juiz de direito, o promotor de justiça, o delegado de polícia é um escravo daquilo que está na legislação. Nós temos que cumprir ela. A regra não é prisão, a regra é liberdade. Prisão é exceção. Em algumas situações, se permite ali a prisão em flagrante, se permite ali algum tipo de prisão especial. Mas a regra é que se investiga para prender e não se prende para investigar, né? Eu ouvi o que disse a autoridade policial, eu ouvi a matéria agora há pouco, mas a juíza ou o juiz, eu não sei quem despachou nesse caso, deve ter observado que aquilo que estava ali lastreando, né, sendo alicerce para um devido processo legal, era insuficiente para manter aquele cidadão preso naquele momento. E eu falo do ponto de vista jurídico, Felipe. Eu falo aqui como especialista em direito penal. Eu não posso aqui trabalhar com os mesmos argumentos do sentimento social de justiça, né? É evidente que no nosso país nós temos muitas discrepâncias, nós temos muitas situações e esse sentimento de impunidade realmente existe. Diminuiu um pouquinho, mas existe, né? E isso está muito mais atrelado à legislação do que à prática dos operadores de direito, do juiz, do promotor, do delegado e até do advogado de defesa, né? A gente vê muito a sociedade, de um modo geral, atirando pedra nessas autoridades e não olham para o aspecto principal. Qual é o aspecto principal? Eu votei numa autoridade legislativa que, por mim, em meu nome, vai criar uma lei para me proteger. Só que essa lei não está me protegendo. Então o que eu preciso? Mudar a forma de pensar naquele que eu vou colocar lá para votar por mim. Entendeu, Felipe? Entendi, Éder. Que bom que você tem compartilhado com a gente hoje aqui essa opinião de especialista. Vou te fazer duas perguntas. Uma é mais direta, a outra vai te colocar numa corda bamba. A primeira é, então você acha que a legislação que permite com que a gente veja fatos, por exemplo, de um determinado cidadão ter dezenas de passagens pela polícia e continuar solto, é a lei que permite que esse tratamento seja frouxo demais? E a segunda pergunta é, não existe, portanto, na sua opinião, isso de um judiciário interpretar a legislação de forma benevolente àquela pessoa que está fazendo o errado e isso causar, portanto, a sensação de injustiça na sociedade? Bom, cada caso é um caso, Felipe. Nós temos que avaliar uma situação. A gente não pode pensar isso genericamente. Genericamente é adequado o que o judiciário do país tem feito. A autoridade policial, a autoridade judiciária tem que zelar pela manutenção daquilo que está aprovado na lei. Então, uma pessoa que teve diversas passagens pela polícia e é colocada novamente numa situação de reincidência, avaliada as circunstâncias, é possível que essa pessoa deva permanecer presa sim, tá? E essa pessoa não está pronta, apta para estar ali no convívio com a sociedade, mas respeitado todos os direitos do cidadão, respeitada a legislação. Eu acho que eu respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta, Felipe? Se o senhor não acha que o judiciário, em alguns casos, especialmente os mais notórios, tem interpretado a lei de forma benéfica ao criminoso? A interpretação legal, ela passa por diversos caminhos, né? Ela não é uma interpretação exclusiva da autoridade. A autoridade tem que olhar para a lei como um texto, né? Mas dentro desse texto ter os fatos
A sensação é de que fazer a coisa errada compensa. E a outra é você acha, Felipe, sinceramente eu acho que não. Acontece que esses casos absurdos que a gente acaba vendo ganham mais repercussão naturalmente. Então você acha que é só uma sensação, mas que não corresponde com a realidade. A primeira opção é se você acha, sim, corresponde com a realidade. A gente está num país que realmente incentiva a impunidade. Como é que você participa? Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E só você que está com a gente ao vivo agora tem acesso a esse QR Code, ele não está em mais lugar nenhum. Ou seja, a gente vai entender o que nós que estamos juntos agora, 12h30, almoçando nessa segunda-feira, pensamos sobre esse assunto. Enquanto você responde a enquete, Éder Fior, criminalista, doutor em ciências jurídicas, ajuda a gente a entender. Doutor, é assim mesmo que a lei tem que funcionar ou podia ser diferente? O que o senhor acha? Felipe, as autoridades são escravos da lei, né? A lei foram votadas, aprovadas e sancionadas pelo poder público. O juiz de direito, o promotor de justiça, o delegado de polícia é um escravo daquilo que está na legislação. Nós temos que cumprir ela. A regra não é prisão, a regra é liberdade. Prisão é exceção. Em algumas situações, se permite ali a prisão em flagrante, se permite ali algum tipo de prisão especial. Mas a regra é que se investiga para prender e não se prende para investigar, né? Eu ouvi o que disse a autoridade policial, eu ouvi a matéria agora há pouco, mas a juíza ou o juiz, eu não sei quem despachou nesse caso, deve ter observado que aquilo que estava ali lastreando, né, sendo alicerce para um devido processo legal, era insuficiente para manter aquele cidadão preso naquele momento. E eu falo do ponto de vista jurídico, Felipe. Eu falo aqui como especialista em direito penal. Eu não posso aqui trabalhar com os mesmos argumentos do sentimento social de justiça, né? É evidente que no nosso país nós temos muitas discrepâncias, nós temos muitas situações e esse sentimento de impunidade realmente existe. Diminuiu um pouquinho, mas existe, né? E isso está muito mais atrelado à legislação do que à prática dos operadores de direito, do juiz, do promotor, do delegado e até do advogado de defesa, né? A gente vê muito a sociedade, de um modo geral, atirando pedra nessas autoridades e não olham para o aspecto principal. Qual é o aspecto principal? Eu votei numa autoridade legislativa que, por mim, em meu nome, vai criar uma lei para me proteger. Só que essa lei não está me protegendo. Então o que eu preciso? Mudar a forma de pensar naquele que eu vou colocar lá para votar por mim. Entendeu, Felipe? Entendi, Éder. Que bom que você tem compartilhado com a gente hoje aqui essa opinião de especialista. Vou te fazer duas perguntas. Uma é mais direta, a outra vai te colocar numa corda bamba. A primeira é, então você acha que a legislação que permite com que a gente veja fatos, por exemplo, de um determinado cidadão ter dezenas de passagens pela polícia e continuar solto, é a lei que permite que esse tratamento seja frouxo demais? E a segunda pergunta é, não existe, portanto, na sua opinião, isso de um judiciário interpretar a legislação de forma benevolente àquela pessoa que está fazendo o errado e isso causar, portanto, a sensação de injustiça na sociedade? Bom, cada caso é um caso, Felipe. Nós temos que avaliar uma situação. A gente não pode pensar isso genericamente. Genericamente é adequado o que o judiciário do país tem feito. A autoridade policial, a autoridade judiciária tem que zelar pela manutenção daquilo que está aprovado na lei. Então, uma pessoa que teve diversas passagens pela polícia e é colocada novamente numa situação de reincidência, avaliada as circunstâncias, é possível que essa pessoa deva permanecer presa sim, tá? E essa pessoa não está pronta, apta para estar ali no convívio com a sociedade, mas respeitado todos os direitos do cidadão, respeitada a legislação. Eu acho que eu respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta, Felipe? Se o senhor não acha que o judiciário, em alguns casos, especialmente os mais notórios, tem interpretado a lei de forma benéfica ao criminoso? A interpretação legal, ela passa por diversos caminhos, né? Ela não é uma interpretação exclusiva da autoridade. A autoridade tem que olhar para a lei como um texto, né? Mas dentro desse texto ter os fatos
isolada do setor de chácaras de Planaltina. Essas pessoas, então, atacaram o criminoso com socos e pontapés. Quando a polícia chegou no local, ele já apresentava ferimentos no rosto. A polícia encaminhou todos eles à delegacia e o criminoso deve responder por estupro de vulnerável. Outro homem invadiu 5 casas no núcleo Bandeirante e agrediu os moradores dessa casa. Uma história maluca. A Vanessa Ferreira está nesse momento com o policial militar que atendeu a ocorrência. Vanessa, o que aconteceu? Boa tarde para você. Oi, Malta. Boa tarde a você, boa tarde a quem está em casa. Olha, eu acho que nem os moradores que passaram por essa situação entenderam direito o que aconteceu. Era aí, né, por volta de 1 da tarde, horário de almoço, de domingo, né, ontem no núcleo Bandeirante, quando esse homem invadiu 3 apartamentos de um condomínio no núcleo Bandeirante. Ele pulou um muro, invadiu um apartamento, ele entrou em luta corporal com um dos moradores e, em outro momento, ele também chegou a invadir 2 casas em uma chácara, também na região do núcleo Bandeirante. Eu tô aqui com o sargento Edmilton, da Polícia Militar do Distrito Federal, eles que atenderam essa ocorrência, e o sargento vai explicar pra gente o que aconteceu e quem é esse homem que foi preso logo em seguida. Sargento, explica pra gente como foi essa ocorrência, como foi a ação desse homem. Boa tarde a todos. Estávamos em patrulhamento, já top 45, em patrulhamento pelo núcleo Bandeirante, quando recebemos ali um informe que havia um elemento ali com uma arma branca, e era uma arma de grande porte, que era um facão, e esse homem estava invadindo ali as residências. Então nós nos deslocamos rapidamente, já top 45 ali, na velocidade de um raio, chegou ao local, em menos de 5 minutos já estávamos no local, e ele entrou em luta corporal com um dos moradores lá e conseguiu se evadir. Ainda furou o pé na grade de um dos portões do prédio e conseguiu se evadir. E pegamos ali as características, as informações de quem era o indivíduo, como ele estava vestido, e começamos rapidamente a fazer um patrulhamento ali pela região. E chegamos então a um local, onde já havia ali uma outra aglomeração de pessoas muito grande, e esse indivíduo tinha entrado ali numa chácara, um pouco mais distante de onde ele estava. Ele correu bastante até chegar nessa chácara, entrou nessa chácara e lá ele entrou em 2 casas. Causou muito pânico em todos os moradores ficaram muito assustados. Nessas casas haviam crianças, as crianças também estavam muito assustadas. Tinha uma mocinha, ela estava tremendo ainda com o susto do homem entrar, já sangrando muito porque ele havia furado o pé no portão lá, então ele estava sangrando muito, sujou completamente as casas, então foi uma cena de pânico mesmo para os moradores ali daquela região. Mas a Polícia Militar ali, por meio de top 45, conseguiu ali efetuar a prisão do mesmo. Sargento, e ele feriu um dos moradores, né? Ele chegou a levar alguma coisa dessas casas? O que ele foi fazer? Ele estava transtornado, nem ele soube dizer. Ele estava transtornado, provavelmente uso de droga, né? Então ele estava ali sob efeito entorpecente e não soube dizer o motivo da invasão. Na cabeça dele, provavelmente ele estava sendo perseguido por alguém. Então ele entrou com a faca com a intenção de se defender, o que era um grande risco para os moradores. Ele podia entender que um daqueles moradores ali apresentava uma situação de agressão a ele e ele podia acabar matando alguém lá. Então, Malta, olha só, ele não entrou nessas casas para roubar bens dessas pessoas, ele não era um ladrão, era um homem que possivelmente estava sob efeito de drogas, de entorpecentes que a Polícia Militar não sabe dizer quais são, né? Mas ele entrou já atacando, mas como se ele estivesse sendo perseguido, em surto, né? E ele podia, como o sargento estava falando, ter ferido uma dessas pessoas, tinham crianças no local, numa situação de muito risco, né, sargento? Exatamente, inclusive ele já tem condenação por homicídio. Junto à Polícia Civil lá foi levantada essa informação que ele já tem uma condenação aí de 12 anos, salvo engano, por homicídio. Então, um homem perigoso, né? A gente pode falar. Muito perigoso e que é improvável ali o que ele poderia fazer com aquelas pessoas, né? Então é uma situação ali realmente de muito risco e muito pânico para aqueles moradores ali no Núcleo Bandeirante. E ele continua preso, sargento? Essa informação nós não temos. Nós entregamos ele lá na Polícia Civil, levamos ele até o hospital, deu trabalho lá no hospital para fazer o curativo no pé e em seguida entregamos ele lá na delegacia para as providências.
Sargento Edmilton, muito obrigado pela sua entrevista. É isso, Malta. Um grande susto para os moradores do Núcleo Bandeirante. Agora a gente espera que esse homem realmente fique preso e não volte a praticar essa invasão aí nas casas no Núcleo Bandeirante. Malta. Muito obrigado, Vanessa. Já tinha passagem por homicídio. Loucão de droga atacou 5 casas com faca e tudo. Quase que a gente não está noticiando aqui uma chacina. Não vou nem falar nada, né? Ó, agora é 12:50, a gente está ao vivo. Não é à toa que a gente sempre fala da importância de pesquisar preços, né? E procurar aquela promoção no supermercado, lá no Superbom você costuma encontrar. Porque se não pesquisar direito, você vai se deparar com um preço mais absurdo que o outro. Olha essa, uma das comidas preferidas e mais tradicionais dos brasileiros, que é o feijão carioca, está quase 20% mais caro. Esse aumento foi somente nos primeiros 4 meses deste ano. É relação de amor e ódio. 60% dos brasileiros amam e consomem. Se não tiver feijão, eu não como comida. Ah, minha filha, eu como ele até puro. Mas quando olham o preço... O desespero, raiva, é um absurdo, né? O feijão carioca salgou demais. Ficou quase 20% mais caro entre janeiro e abril. Índice bem acima da inflação no período. O jeito é adaptar a receita. Um dia feijão preto, outro dia feijão branco, outro dia um macarrãozinho. Fradinho? Também. Esses tiveram aumentos mais próximos da inflação. Aproximadamente 20% da produção é de feijão preto. Quando falta no Brasil, nós buscamos na Argentina. Então temos aí o suprimento. O feijão fradinho, o que acontece é que nós produzimos o feijão fradinho para o mercado interno e para exportação. Com o feijão carioca não tem jeito, a produção tem que ser justa. Não pode haver sobras porque não há possibilidade de exportação, já que não é consumido lá fora. E na quantidade exata para consumo aqui no país, há o risco com as reviravoltas do clima. E se falta produto no mercado, claro, o que resta chega bem mais caro às prateleiras. Em Minas Gerais, a estiagem prejudicou as lavouras. No Paraná, principal produtor foram as chuvas e geadas. Você perde com coloração, até às vezes com muita chuva, com rebrotas, e você tem que secar esse produto, já gera um outro custo. E na hora de comercializar, a gente fica na mão de poucos compradores, né? Não é igual uma soja que você exporta para o mundo inteiro. As dificuldades do clima de agora ainda devem refletir nos preços até meados de julho. A saída vai ser aproveitar o frio, comprar feijão preto e garantir uma boa feijoada. Foi uma linguiça, uma costelinha, tudo bom. Ótimo. Campanha Junho Vermelho. Você sabia que a gente está no mês escolhido para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue? Pensando nisso, durante todo o mês, 300 militares do Corpo de Bombeiros estarão se revezando para fazer doação de sangue no Hemocentro do DF em todas as segundas-feiras. A repórter Vitória Mello foi conferir a primeira ação que ocorreu agora há pouco por lá. Vicky, é com você. Felipe, 20 militares já vieram hoje pela manhã e outra turma é esperada agora à tarde. Eles vão se revezar, como você disse, em todas as segundas-feiras agora desse mês de junho. E segunda-feira por quê? É o dia menos movimentado aqui do Hemocentro. A ideia é unir forças, para complementar os estoques que estão baixos, os estoques de principalmente de alguns grupos sanguíneos, como O negativo e O positivo. Mais cedo eu conversei com a Tenente Caroline, do Corpo de Bombeiros, que falou sobre a importância dessa ação conjunta entre os militares e o Hemocentro aqui do Distrito Federal. Vamos ouvi-lo. A ideia é ter 300 militares se revezando todas as segundas-feiras, vindo aqui no Hemocentro de Brasília fazer a doação. Então, aqui no dia 6, nós já conseguimos fazer essa primeira meta. Os nossos militares vieram aqui fazer a doação, respeitando todo o protocolo de segurança, utilizando máscara, sempre tendo muito cuidado aí com a limpeza das mãos, álcool em gel, para que justamente o doador ele se sinta à vontade e se sinta seguro para fazer a doação. Essa doação é salvar vidas, diversas vidas. A doação de sangue ela é repleta de tipos sanguíneos e todos os tipos sanguíneos eles são muito bem-vindos. Lembrando que nós tivemos algumas baixas, 3 tipos específicos de sangue, O negativo, O positivo e o A negativo. Todavia, todo o tipo sanguíneo ele é muito bem-vindo.
E a doação é rápida, a doação é rapidinha, dura cerca de 90 minutos. E o doador ainda ganha uma dispensa do trabalho para estar aqui. Ao meu lado está a Kelly Barbie, que é gerente da captação de doadores aqui do Hemocentro e vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa campanha, né? Junho Vermelho. Boa tarde, Kelly. Obrigada pela participação. É muito importante, né? Movimentar, trazer o público aqui para o Hemocentro. Exatamente. Dia 14 de junho agora é o Dia Mundial do Doador de Sangue e por isso o mês de junho foi destacado para a gente poder incentivar a população e sensibilizá-la também sobre a importância da doação de sangue. Parcerias como essa do Bombeiro ajudam bastante na manutenção dos estoques, principalmente, como você falou, o dia de segunda-feira, que é o dia mais tranquilo aqui para nós. E as reservas estão abaixo do esperado, né? As reservas de sangue. Sim, o período do inverno foi antecipado por essa onda de frio que a gente não esperava. E aí com isso vieram as doenças respiratórias, os mal-estares, o que acabou inabilitando boa parte da população. Então, isso acabou gerando também uma baixa dos estoques, principalmente do O positivo, do O negativo e do A negativo também. São sangues mais demandados? O O positivo ele é muito demandado, especialmente porque ele é o que tem, percentualmente na população, é o que mais temos aqui no Distrito Federal, junto com o A positivo, e tem o O negativo, que é o doador universal. Além dele ser doador universal, ele só recebe dele mesmo, tem essa contradição do O negativo. Então eu colocaria o O positivo e o O negativo. E lembrando, né, que o Hemocentro é o único banco de sangue público aqui do Distrito Federal e abastece toda a rede. Então, é essencial estar com o estoque cheio. Exatamente, pessoal. A Fundação Hemocentro de Brasília, aqui localizada na Asa Norte, é a única SUS que responde, portanto, para toda a rede pública de saúde do DF. Além de todos os hospitais regionais, nós atendemos também a rede federal. O Hospital Universitário de Brasília, o Hospital das Forças Armadas, o Sara Kubitschek, são hospitais que também são atendidos por nós. Então, por isso, do nosso pedido especial, para que a população venha e contribua conosco. Tá friozinho, gente, mas vem, tira um tempinho, venham doar. A gente precisa de vocês. É isso, Kelly. Muito obrigada pelas informações, pelo pedido, né, Felipe? É tão importante. Para doar, basta agendar no telefone 160, opção 2, ou pelo site do Hemocentro. As informações também sobre a campanha estão lá, todas as informações, todos os detalhes estão lá nas redes sociais, no Instagram do Hemocentro. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Belíssima campanha e que bom que a gente está trazendo esse recado hoje no jornal. Obrigado. A gente continua agora a edição de hoje falando da polêmica dos shows sertanejos milionários que continua. Semana passada a gente perguntou para você que está em casa, né, se você concorda, acha que o dinheiro público pode bancar eventos culturais. 65% dos nossos telespectadores disseram que em situação nenhuma. Esta é a opinião do nosso público, da maioria. Bom, nesse último fim de semana, um município da Bahia foi impedido pela justiça de promover uma apresentação do cantor Gustavo Lima. Vamos ver. O show fazia parte da Festa da Banana, um evento de São João que acontece em Teolândia, município que fica a 270 quilômetros de Salvador. O Tribunal de Justiça da Bahia havia liberado a apresentação, mesmo depois de o Ministério Público do Estado proibir o evento. Ao todo, estavam previstos gastos de R$2 milhões, 40% do que a Prefeitura gastou com saúde. Mas uma decisão aqui em Brasília do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, cancelou o show de Gustavo Lima definitivamente. O magistrado entendeu que os valores da apresentação, acima de R$700 mil, são altos demais para um município de 20 mil habitantes e em situação de emergência declarada. Teolândia foi um dos locais mais atingidos pelas chuvas dos últimos meses. O município chegou a pedir apoio do governo federal, que encaminhou à prefeitura R$2,3 milhões. 6 meses após a tragédia, a Festa da Banana ocorreu normalmente no último final de semana, mas sem a atração principal. Gustavo Lima não subiu ao palco, mas outros artistas, sim. Os valores mais altos dos cachês foram de cerca de R$100 mil. Na internet, Gustavo Lima, os organizadores do evento e a prefeitura confirmavam o show mesmo após a decisão judicial.
Dias antes, o cantor já havia se manifestado sobre o que chamou de perseguição ao seu trabalho. Nunca me beneficiei sobre dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo. Não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor. Ó, namorados, chegando nesse último fim de semana, o SBT Brasília colocou à prova o amor de casais apaixonados e mais, também serviu de cupido para dar match entre os solteiros. Clima de romance no ar, declarações, carinhos e beijinhos. Ai, o mês de junho é realmente apaixonante. Descobri realmente o que é o amor de verdade a partir do momento que você realizou o meu maior sonho, que era de ser pai. Os casais Camila Cruz e DJ Calixto, Vitória Neves e Eros Lima, Vanessa Vitória e Daniel Araújo, Amanda Soares e Felipe Guimarães aceitaram o desafio do SBT Brasília e tiveram que provar o amor que sentem um pelo outro. Foi muito legal, muito incrível, assim, uma experiência bacana. A galera se divertiu pra caramba, uma dinâmica bem legal, bem bacana. Foi uma experiência diferente, pra fortalecer mais ainda o relacionamento. Oportunidade, assim, de ter contato com o pessoal que assiste a gente, que saiu de longe, teve gente que veio de Planaltina, de Sobradinho, né? Então foi, assim, incrível esse contato com o pessoal. E, é claro, demonstrar o amor que eu tenho pelo meu marido. Isso a gente faz todos os dias, né? E passar essa tarde com ele também foi juntar mais um pouquinho da nossa essência, desses aí quase 20 anos que nós estamos juntos. Então, assim, amamos, né, amor? Foi incrível. Bom. Foi muito legal, acho que foi muito, assim, divertido, as brincadeiras, né, todo esse evento. E, assim, demonstrar, né, mais um pouco de amor, carinho, que é importante nesse mundo, né? Não temos sorte no jogo, mas temos sorte no amor, graças a Deus. Mas foi muito divertido. Ele hoje vai dormir no sofá com certeza, porque ele errou o negócio ali do look. Mas tudo importa é a gente se divertir, a gente aproveitar os momentos juntos. Daqui 10 anos, se Deus quiser, a gente continuar juntos. Vamos contar essa história para os nossos filhos. O evento super bacana, dinâmicas super legais. Pô, provar o meu amor para ela é super fácil, né? Então, assim, foi uma dinâmica que alegrou tanto o meu relacionamento com ela, tanto pôde alegrar também as pessoas que estavam para assistir. Um evento super top. E quando falamos em provar, é provar mesmo. Os casais participaram de vários games. Teve a prova da gravata, bexiga, maquiagem e até mesmo declarações de amor regadas de objetos inusitados. Eu falei, eu tenho que engravidar essa mulher. Mas poder gastar todo o nosso dinheiro com fralda. Até nos dias de calor que a gente tinha que ligar o ventilador para refrescar o nosso suor, o nosso calor. A festa foi comandada pelos apresentadores Felipe Malta, Viviane Costa, Daniela Ramalho e Neguerê. Sempre bom você despertar o amor nas pessoas, né? E a gente está vivendo num momento tão difícil na nossa sociedade que o amor é a única coisa que pode desconstruir toda a ruindade. E o SBT Esportes Brasília, que é o programa que eu participo, além de esporte, propaga sempre o amor e é bacana estar participando. Muito legal a gente poder trazer aqui para os casais essa oportunidade de se divertir, de brincar. E para quem estava aqui também com a gente, poder curtir isso, né? Então a gente fala assim, uma prova de amor, lembrando do Dia dos Namorados, mas eu acho que é uma prova de amor para todos nós, né? Coisa melhor do que falar de amor. Não tem coisa melhor, né? A gente viu alguns casais ali com um pouquinho de sorte no amor, outros com sorte no jogo, outros com nem tanto nem pro lado nem pro outro, entendeu? Mas brincadeiras à parte, acho que o importante é isso. Encontros que o SBT promove em datas comemorativas. Obviamente a gente estava aqui hoje para falar de Dia dos Namorados, para entender a relação desses casais que estavam aqui, mas mais legal que tudo é entender a nossa relação, a nossa do lado de cá com você que está aí do outro lado da tela. E é tão bom encontrar as pessoas aqui e olhar no olho delas e agradecer pela audiência de todos os dias, que namorando, encalhado, solteiro, casado, isso aqui sempre vai valer a pena. A plateia também não poderia ficar de fora da brincadeira. Teve gente mostrando que sabe desfilar de salto alto, cantoria e muitos prêmios. Uma salva de palmas pra eles, hein, gente? E claro que não poderia faltar música para completar esse clima de romance. A gente pensou, o que tem aqui? A galera jovem, a galera mais velha,
a galera que namora, a galera que não namora, é o cotidiano do shopping. O shopping é muito família, então a gente quis fazer um repertório que atingisse a família. Os mais velhos, os mais jovens, todo mundo, assim. Essa festa não seria possível sem os nossos parceiros. Foi uma honra receber mais uma vez Prove Seu Amor aqui. A nossa parceria com o SBT já é de anos e a gente fica muito feliz. O evento foi super animado, a plateia vibrou, ganhou vários prêmios, foi lindo. Foi muito gratificante pra gente, em primeiro lugar, a gente está mostrando um pouco do nosso trabalho. Há 25 anos a gente está distribuindo beleza, cuidando da beleza feminina, masculina também. Então foi um prazer muito grande fazer parte de tudo isso. Gente, o evento foi muito bacana, foi muito divertido. Casais lindíssimos aqui, super apaixonados. Então pra gente foi muito, muito bom estar junto com vocês, junto com o SBT, participando dessa iniciativa, falar de amor, falar de coisas divertidas, foi muito bom. E os solteiros também tiveram a chance de se dar bem por aqui. Aqueles dois ali, olha, estão se conhecendo melhor em um date que nós preparamos para eles. E deu match. Ele é bastante carinhoso, comunicativo, inteligente. Educada, carinhosa, bonita. Bom, não restam dúvidas de que o amor estava no ar. Foi tudo! Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a essas empresas que nos apoiam sempre aqui na tela. Taguatinga Shopping, Maíra, muito obrigado pela parceria de sempre, tá? A gente adora você. Shopping dos Cosméticos, Agência Vera 360, nosso único briefing é vender. Luar de Calçados, lugar de comprar barato, né? Sara, a filha do Claudeci teve lá, foi uma delícia encontrar essa menina talentosíssima. E a Tesoura de Ouro, que também mais uma vez nos ajudou nesse evento. Após 2 anos, a Universidade de Brasília retomou as atividades totalmente presenciais a partir de hoje. Atividades estavam suspensas desde março de 2020 por causa da Covid-19. E mesmo com o avanço da vacinação, redução de mortes e o fato da própria UNB ter revogado a obrigatoriedade do uso de máscaras e da apresentação do comprovante de vacina, a instituição reforça sobre a importância de completar o esquema vacinal, manter o distanciamento social e que, se possível, as pessoas continuem utilizando máscaras. Além de ter feito uma série de adaptações, como desbloqueio de janelas e instalação de ventiladores para garantir um retorno seguro para cerca de 50 mil pessoas, entre elas estudantes e servidores. Minani Ribeiro para o SBT Brasília, primeira edição. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já. Um projeto de lei que permite que um só imóvel de família seja usado como garantia para vários tipos de empréstimos. Especialistas alertam para os riscos. O chamado imóvel de família é aquele único bem usado para moradia. Atualmente, ele pode ser dado como garantia de dívidas em casos bem específicos, como a compra de um outro imóvel, mas só pode ser usado uma vez. Esta semana, os deputados aprovaram um projeto de lei em que esse bem familiar pode ser dado como garantia para mais de um empréstimo. Podem ser bens de consumo, como um carro, por exemplo. Se você tiver um bem de 1 milhão, você pode fazer 10 operações de 100, 2 de 500, e ele não fica, esse bem, preso a uma única operação de crédito. A Federação Brasileira de Bancos é a favor da mudança. Mais garantia significa dizer taxas mais baixas, exatamente para quem toma um crédito. Então, esse projeto ele dá esse passo importante. A gente não pode esquecer que quando não há garantias, ou quando as garantias elas são insuficientes, isso significa custos adicionais. Se o devedor não pagar, ele perde a casa, alerta esse doutor em Direito Comercial e professor da Universidade de São Paulo. O mais importante, ter a absoluta certeza de que terá condições de pagar aquele empréstimo. Uma vez que, se ele ficar inadimplente e o credor vier a executar a hipoteca sobre o seu imóvel, as consequências serão muito graves. Ele perderá seu imóvel, terá que passar a viver de aluguel. A proposta de projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional pela equipe econômica do governo federal com o objetivo de inaugurar um novo marco legal de garantias de financiamento. Apesar de já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto ainda precisa ser apreciado no Senado Federal, onde ainda não tem consenso. É preciso que nós tenhamos, no mínimo, a garantia às famílias. A pessoa que está sendo executada, ela não pode perder a sua única proteção, que é o lar
da sua família. Ó, deixa eu agradecer rapidinho o pessoal da FIME, lá do Taguatinga Shopping, que mandou um monte de brinde pra gente lá no evento também. Uma delícia, olha. Abriu, sorriu. Pessoal da FIME, muito obrigado, tá? Pelo mimo e pela gentileza com a gente, com os nossos telespectadores, com o público que estava lá. Valeu. Agora deixa eu mandar aqui um abraço rapidinho pro Francisco Keudson e pra Edilene, eles são moradores do PSUL, estão nos acompanhando nesse momento, eu tenho certeza. O Francisco trabalha lá no meu condomínio, ontem eu estava chegando em casa à noite, ele me dá um alô, Felipe. Eu falei, claro, obrigado, Francisco, por ajudar a manter a casa da gente lá, o condomínio todo bonitinho. E agora, a foto que tiramos nesse último sábado, eu, a querida Emily e o pai dela, que é o Paulo César, tá aqui. A Emily pediu ao pai para ir até o evento nosso, para nos encontrar no último sábado lá no Taguatinga Shopping. E eu prometi para Emily que ela ia aparecer na televisão, sim. Então tá aí, pequena. Muito obrigado. E Paulo César, muito obrigado pela confiança de levar sua filha para nos encontrar, por deixar a televisão ligada, ela poder nos acompanhar. Isso pra gente é uma honra, uma alegria muito grande. Ao longo da semana eu vou mostrando mais fotos, porque senão não vai dar tempo. Tá? Pra dona Luzia Rita, lá de Planaltina de Goiás, que viajou para me encontrar, amanhã eu mostro a foto com a senhora e com a sua família, tá? Todos esses registros você encontra sempre no @FelipeMaltaTV, por onde eu também recebo a sua foto. Se estiver acompanhando o nosso jornal, tira foto, uma selfie com a tela da televisão, mostra pra cá, quem sabe você é o próximo a aparecer na tela da TV mais feliz do Brasil. Boa semana pra gente, obrigado pela companhia, agora é hora do esporte. Até amanhã, tchau!